Não, não, não. Os 2,40, 2,40. Isso. Cadê? Consegue? Consegue fazer assim? Não, você acordou agora, né? Então, ó. Assim, assim, assim. Eita, que tá na Bahia, é? Eita! Ah, bichinho! Ó, ó. Você não vai conseguir fazer assim, eu sei. A Júlia consegue, né, Júlia? Né? Mas faz assim, vai. Levanta a mão pro céu aí, vai. Levanta assim, olha, olha, ó. Eu tô vendo, hein? Olha, tá começando, hein? Olha que benção, ó. O Valdir tá aqui, tá aí, Valdir? Já pensou? Rapaz, havia um homenzinho torto, morando numa casa torta. Assim poderia ser eu e você. Mas nós estamos aqui para nos endireitar. Estamos aqui para acertar o prumo. E em nome de Jesus, Deus te escolheu, querido. Dê uma salva de palmas ao Senhor pela tua vida. Em nome de Jesus. E eu quero abrir esse nosso seminário com este texto que está em Provérbios, capítulo 22, versículo 17. Você consegue acompanhar comigo? Provérbios 22, versículo 17. Procura na tua Bíblia, procura no smartphone, procura aí. Provérbios 22, versículo 17. Inclina o teu ouvido. Inclina o teu ouvido. E ouve as palavras dos sábios. E ouve as palavras dos sábios. E aplica o teu coração à minha ciência. Porque é coisa suave se as guardares no teu coração, se as aplicares todas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. A ti tas faço saber hoje, sim, a ti mesmo, a ti Wellington, a ti Valdir. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras da verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem. Queridos, é momento de conhecimento, e você está de parabéns por escolher estar aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Vamos adorar o Senhor nessa manhã e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Agradecer aos pastores por estarem aqui, por estarem presentes aqui nesse lugar, por estarem dispostos a nos ensinar um pouco mais. Porque cada dia que passa nós precisamos aprender. Não adianta nós queremos achar que sabemos de tudo, mas a cada dia mais nós temos que aprender mais com o Senhor. E aprender com pessoas que têm mais experiência que nós. Eu levo comigo que existem dois tipos de pessoas. Existem pessoas espertas e pessoas sábias. As espertas, às vezes, elas têm que aprender com os próprios erros. Mas as sábias, elas não precisam passar pelos erros. Ela aprende com os erros dos outros. Ela não precisa passar por nada. Só de ouvir, ela sabe o que é bom, o que não é bom. E nós estamos aqui como sábios para aprender com vocês hoje. Amém? E por isso nós vamos adorar esse Deus maravilhoso. Adorar ao Senhor, engrandecer o nome dEle. Dizer que Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Queremos te adorar, Senhor. Senhor, dizer que Tu és digno, santo, maravilhoso. Que nesta manhã, Deus, possamos sentir a Tua presença neste lugar, Senhor, através deste louvor, através desse seminário, Deus, pois estamos aqui para aprender mais de Ti. Mais, Senhor, mais, Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem
nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar, aleluias. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome, Senhor, tome o lugar de honra. Ele entrou, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam, queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos, aleluias, perfumamos ela toda, a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Aleluias. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. Aleluia. Glória a Deus. Adorado seja o nome do Senhor.
capacitação, louvor e adoração. Quero chamar aqui o querido pastor Luciano e a pastora Paula, porque a gente está esperando esse momento onde Deus, pela sua infinita graça, vai usar os seus servos mais uma vez. Quem acredita nisso? Olha, se a gente está feliz, eu imagino o coração de Deus, né? Que chamou a gente para adorar, que fez a gente, entregou para a gente a missão de adoradores. E aí, dentre os adoradores, chamam pessoas para levar o povo à adoração. E eu quero falar um pouquinho para que a gente alinhe o conhecimento de quem são essas pessoas que o Senhor separou para estar conosco hoje. Pastora Paula Freitas, né, esse casal querido, ela desde a infância tem vivido a experiência da adoração. Pastora Paula, por meio de várias expressões, canto, escrita, é uma jovem senhora, né, em que a composição tem estado presente desde a adolescência. Ela teve a oportunidade de cursar canto popular na ULM de São Paulo, dar aulas de técnica vocal em várias igrejas após a conclusão do curso. Ela partilhou do ministério de amigos como backing vocal, e ela teve o privilégio de ter canções, ela tem o privilégio de ter canções que ela compôs, gravada por ministros, que alguns que a gente conhece, como Paulo César Baruch. Você pode dar glória a Deus por isso? Né? E os seus talentos nem sempre não, eles nunca devem ser desprezados. Às vezes você vai fazer para você utilizá-los, e outras vezes eles vão ser multiplicados por outros e por outros. Pelo Luciano Klein, pela Jane Mascarenhas, pelo Voices, Daniela Cristina e o Ministério Tabernáculo, onde eles servem ao Senhor nesse tempo, nesse ciclo da vida deles, lá na Vila Jacuí, entre outros. Ao longo da vida dela, ela liderou o louvor congregacional em algumas igrejas do Brasil para Cristo. Em algumas delas, sobre o pastoreio dos seus pais, que está aqui hoje, né? A gente ainda recebe esse presente. Pastor Paulo, faz assim, é um amigo nosso. Esse pastor aqui, a pastora Socorro ali, ó, eles seguraram a corda da minha vida e do pastor Ataúfo em momentos de dificuldade, né, amor? Em momentos que a gente precisou de colo, eles nos deram colo, sabia disso? Nós choramos com eles e eles se alegram conosco. E a gente nem sabia que ia ter esse presente. Há amigos mais chegados que irmãos, viu? E esses são amigos nossos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Quando a gente abençoa, né? A gente já é abençoado por abençoar. E Deus ainda dá uns plus pra gente. Que isso, meu Deus. Durante a pandemia, ela iniciou um canal no YouTube. A gente deu uma fuçada lá, não foi? E é onde ela tem o propósito de dividir com pessoas de todos os lugares as canções. E eu achei incrível quando ela compôs uma canção para parabenizar os bebês que nasceram e que não puderam ser visitados. Você tem que ir lá ver. Gente, usa a sua criatividade. Música, né? Vocês têm uma coisa despejada por Deus em vocês, que é essa unção da criatividade. A música está presente no dia a dia dela e no pastoreio dos seus pais. Muitos louvores congregacionais nasceram lá e ela os honra muito por isso, né? A poesia e estar diante de Deus tem incendiado o coração dela todos os dias. Uma das coisas lindas que eu vivenciei num ciclo de vida da pastora Paula foi quando ela fez 4.0, ela chamou os amigos e ela quis comemorar com esses amigos no estúdio. E ela chamou a galera para gravar e eles fizeram uma adoração ao Senhor. Então é muito legal quando a gente entende o nosso chamado e faz dele o significado das nossas vidas. E Deus não une pessoas por acaso, Ele une propósitos em forma de gente. E aí vem esse pastor Luciano, que a gente amou, e vocês vão ficar apaixonados por eles. E eu e o pastor Ataúfo amamos quando vocês amam pessoas, porque a igreja é reunião de pessoas. E amor não concorre, amor faz a gente melhor. Então, a gente convida vocês vão ver depois no final desse seminário. Pastor Luciano, ele né, no meio musical, ele transita nisso, e ele ali já estava assim, ó. Ai, gente, que delícia, né? Já estava ali. Tem 4.7 anos, 47 anos, são casados há 20 anos, desenvolve o trabalho no Ministério de Música já há bastante tempo, e ele é bacharel, tem uma formação bem legal em clarinete pela universidade, pela Unixul, sou formada lá também, né? Estudou
baixo elétrico na Universidade Livre de Música, clarinete, regência de coral, na Escola Municipal de Música de São Paulo e regência da Banda Sinfônica do Conservatório de Tatuí, durante um festival de inverno com o maestro Dário Sotelo. Atuou como diretor de música no Tabernáculo Jacuí, aproximadamente durante 2 anos, e atuou profissionalmente como backing vocal, arranjador e produtor musical em estúdio durante 8 anos. Atualmente, ele é o 2º vice-presidente da região da Vila Jacuí, onde atua como pastor auxiliar do pastor Isaías, um querido que nós temos oportunidade também de conhecer e honrá-lo, né? Que é presidente do Brasil para Cristo. Os dois são responsáveis pelos pequenos grupos da igreja. A igreja tem mais de 3.000 membros. Mais de 3.000 membros onde eles servem, né? A música sempre está em tudo que ele faz. Amo adorar ao Senhor, é o que ele diz aqui, por meio dessa arte, seja cantando, tocando ou compondo. E eu quero pedir para os 2 dos nossos pastores ficarem ao lado deles e abençoá-los, né? Porque nós acreditamos muito nessa oração intercessória, o púlpito é partilhado em amor, em autoridade. E o pastor Ataúfo vai estar do lado, né, do pastor Luciano e o pastor Marcos aqui. Eu vou pedir para o pastor Paulo orar. Tá? Vem cá, pastorzão. Vem cá orar. E a representatividade espiritual é muito grande. E nós tivemos 40 dias de oração aqui, pastor Paulo. E Deus nos deu uma voz profética dizendo que desse púlpito sairia uma unção especial. E tem saído desse louvor. Mas nós acreditamos num novo tempo. Num tempo de profundidade. Então essa expectativa, a gente é animado aqui, essa igreja é muito animada. Mas além de uma animação, há uma unção estruturada aqui. E nós acreditamos que a vida de vocês é resposta deste novo tempo. Deus já fez muita coisa linda nesse louvor, usou pessoas tremendas aqui. E nós estamos aqui para continuar, não invalidar. Diga aqui, eu estou aqui para continuar. A obra continua e vocês são instrumentos de Deus para esse tempo, para as nossas vidas, e nós estamos abertos a aprender o novo de Deus. E o pastor Paulo vai orar ao Senhor abençoando em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, entramos na tua presença agora, Pai, e pedimos que o teu Santo Espírito venha inundar este lugar, Senhor, venha trabalhar nas vidas que aqui estão disponíveis para te ouvir, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor amado, a vida de Paula, de Luciano, a vida, Senhor, daqueles que também se dispuseram a estar aqui nesta manhã. Ó Pai, nós queremos te pedir, vem nos abençoar, vem nos presentear, Senhor, com a tua presença, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui, Senhor, edificados pela tua presença. É o que nós te pedimos nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Sou eu? Paz do Senhor, meus irmãos. Vocês podem se assentar. Muito obrigado pela recepção calorosa, amorosa demais. Que tempo precioso, que tempo maravilhoso poder estar aqui com vocês. E eu gostaria de usar essa primeira palavra para agradecer, primeiramente aos nossos pastores, Ataúfo, Rosana, por essa igreja amada, que transpira, com certeza, aquilo que vocês têm depositado sobre a vida deles, que é amor. Né? Então, a gente foi muito amado desde o primeiro momento que a gente fez esse contato, e está sendo um privilégio muito grande. Também eu gostaria de agradecer a toda a equipe que está lá no grupo, né, que a pastora Rosana fez, o pastor Marcos, né, os outros irmãos, Bruno e outros irmãos que fazem parte ali. Que maravilhoso poder ser servido por vocês. Muito obrigada pelo carinho. E também eu gostaria de deixar aqui, né, um agradecimento também especial, apesar dele não estar aqui. A pastora Rosana falou sobre o líder, né, que veio antes, aí, que é o Elias Robson, e que ele ensinou muitas coisas a respeito de louvor e adoração. Então, a gente só vem colocar um tijolo a mais, né? A gente não vem do zero, a gente vem somando com todo o ensinamento que vocês têm recebido nesses últimos anos. Que Deus seja glorificado pela vida dele, que já tem ministrado o coração de vocês.
E também eu gostaria de agradecer especialmente aqui aos meus pais, né? Como a Rosana falou, é um privilégio poder ter meu pai e minha mãe aqui, porque eu também sou fruto do investimento deles espiritual, na música também, aprendi muita coisa com eles. Então, para mim é um privilégio, pai, poder ter o senhor aqui. A minha mãe está lá cuidando do Arthurzinho, meu filho, e eu quero louvar a Deus. E também o privilégio de ter aqui o meu sobrinho, Mateus. Quando a gente pensou de estar aqui, eu falei, não, eu quero chamar o Mateus, que o Mateus é a nova geração, né? Ele é músico, é tecladista, está tocando muito bem já. E eu fiquei muito feliz, viu, Mateus, de ter você aqui hoje também. Também temos aqui o Guilherme, que vai estar acompanhando a gente. É um dos nossos tecladistas ali na nossa igreja. Obrigado por você estar aqui. E também eu convidei algumas pessoas, né, que eu quero citar aqui. Então, tem aqui a Joyce, a Andréia e a Isa. Por favor, fiquem de pé. Elas são lá da Igreja Brasil para Cristo de Aê Carvalho. E, assim, o Espírito Santo tocou no meu coração. Ontem à noite eu mandei mensagem para elas fizeram a inscrição e vieram, gente. Quero louvar a Deus pela vida de vocês, viu? É uma geração abençoada, também cheia de Deus, são ministras de louvor, uma bênção. E também a Cleia, que veio também, por favor, com mais 2 pessoas ali da nossa Igreja Brasil para Cristo, do Parque Cruzeiro, né? Que bênção também poder estar com vocês. Muito obrigado por vocês terem vindo. Uma alegria mesmo. E deixamos também para vocês a saudação dos nossos pastores, né? Eles pediram para trazer a saudação para vocês, nosso pastor Isaías e Raquel, que tem nos abençoado e tem impulsionado o nosso ministério de uma forma maravilhosa. Deus abençoe, que esse dia seja um dia de aprendizado mútuo, porque com certeza já estou aprendendo com vocês também, o Luciano, e juntos nós vamos receber aquilo que Deus tem para nós. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Bom dia. A paz do Senhor. Amém. Uma bênção poder estar aqui. A Paula pedi que ela fizesse todos os agradecimentos, né? Toda delicada, toda jeitosa. Eu venho só e já prego. Muito obrigado, né? Só endosso todos os agradecimentos que ela fez, que é com certeza em nome da nossa família. Eu quero iniciar aqui já a primeira palestra nossa, falando sobre tudo começa no lugar secreto. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus, capítulo 6, versículo 6. O Mateusão aí tá raiz, hein, Mateus? Só na folhinha aí, todo mundo no smartphone, o Mateus tá raiz hoje. Diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. É isso. Quero repartir com vocês um pouco sobre o que Deus tem compartilhado comigo sobre o lugar secreto. E é interessante que no capítulo 6, Jesus ele vai vários ensinamentos, não só esse, mas ele dá vários ensinamentos, que eu quero dar um título moderno aqui, para esses ensinamentos de Jesus, fugindo da performance. Tá? Então nós vamos falar hoje sobre fugir da performance. E assim, irmãos, é muito difícil, porque no tempo que a gente está, onde a gente precisa, entre aspas, põe o precisa, e aparecer, né? E parece até que virou um versículo. As pessoas falam como se isso fosse um texto bíblico. Quem não é visto é esquecido. Quem já ouviu essa frase? Parece que é um texto bíblico isso, de tanto que as pessoas falam, você tem que aparecer mais, quem não é visto é esquecido. E Jesus, ele vem na contramão de tudo isso. Diz assim, não é por aí, não no meu reino, né? Então, Jesus, ele vem no capítulo 6, nos ensinando a fugir da performance, a viver longe da performance. E o que é performance? Se a gente for falar de uma definição, a performance, ela vem, né,
do inglês, mais ou menos, como se fosse uma apresentação onde um artista, ele reúne todas as suas artes e todas as suas habilidades para uma apresentação. Então, ele pega tudo isso, inclusive é matéria de graduação nos Estados Unidos, a performance em instrumento. Então, cara, ele vai criar uma técnica nova, ele vai inventar alguma coisa para que a sua apresentação seja espetacular. Então, é um espetáculo. E Jesus, ele está dizendo assim, ó, fuja do espetáculo, fuja da performance. E ele fala isso em 3 ocasiões. Fala assim, ó, no momento de dar esmolas, fuja da performance. No momento de jejuar, também faça isso. E no momento de orar, também fuja da performance. E aí nós vamos nos deter aqui na oração. Não vamos falar sobre jejum e dar esmolas, mas vamos nos deter aqui, que tem a ver com tem mais a ver, né, com o que a gente vai falar hoje durante o dia. E aí eu vou com você caminhando no texto bíblico, a gente vai analisando trecho por trecho aqui desse texto, para a gente entender o que Deus quer compartilhar conosco. Vou repetir o texto, diz assim, olha, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Primeira parte aqui é quando você orar. Volta ao anterior, é o anterior, isso. Quando você orar. Quem está aí comigo na multimídia, é o anterior, tá? Isso. Quando Jesus diz assim, quando você orar, o que ele está fazendo? Ele já está pressupondo de que nós vamos orar. Então, já é um início. Ele não diz assim, se você orar. Ele diz, quando você orar. Então, ele está pressupondo de que os filhos dele vão ter uma vida de oração. E ele diz assim, ó, quando chegar o seu momento de orar, faça dessa forma. Que forma? Aí a gente vai para o próximo, que é, vá para o seu quarto. Esse vá para o seu quarto, irmãos, o que é que Jesus está querendo repartir conosco aí? Ele está dizendo assim, ó, fuja da vista das pessoas. Procure um lugar sozinho com seu pai. Crie um ambiente de intimidade, que é uma palavra muito dita hoje no meio, né, do louvor, da adoração. Puxa, um lugar íntimo, intimidade. E Jesus, ele já falava disso há tanto tempo atrás, né? E aí ele diz assim, olha, vá para um lugar onde a sua atenção vai ficar exclusiva com seu pai. É por isso que ele está dizendo assim, ó, tem um momento assim, irmãos, a gente já pastoreou jovens bastante tempo também, e uma das maiores dificuldades da galera era ter um tempo exclusivo com Deus. Porque, não, pastor, é muito corrido, é condução, eu saio cedo, e quem mora em São Paulo sabe que essa loucura, são 2h30 para ir, 2h30 para voltar, eu faço meu devocional no metrô. Eu falei assim, cara, legal você aproveitar o tempo do metrô, o tempo do busão, muito legal. Mas não abra mão de ter um tempo na sua casa, num lugar quieto, não abra mão disso. Isso não é negociável. Não se negocia isso. Não se negocia o tempo com Deus, não se negocia o tempo de intimidade com Deus. Não, mas a Bíblia diz orar sem cessar. Ótimo, faça isso também. Mas a mesma Bíblia que diz orar sem cessar, ela diz assim, vá para o seu quarto. Ou seja, tenha um tempo separado, tenha um lugar separado para ter intimidade com Deus. E aqui essa instrução fica muito clara. Jesus está dizendo assim, saia da vista das pessoas. Não importa o que as pessoas pensam da sua oração. O importante é que o seu pai te veja. Espera aí que eu vou ajudar o pessoal do som aqui. Eu tenho uma dificuldade. Eu vou afastando o microfone. Como eu falo muito alto, eu vou afastando. Então, vamos inverter. Eu vou aproximando e você pode abaixar um pouquinho. Tá? Então, o que Jesus está dizendo é, cara, sai da vista das pessoas. Eu não sei se acontece com você, mas se agora, nesse momento aqui, eu olhasse para você e dissesse assim, você de verde, vem aqui orar. Eu não sei qual seria a sua primeira preocupação, mas a minha primeira preocupação, pelo menos nos 3 primeiros segundos, é, meu Deus, eu vou orar o quê? Eu preciso orar direitinho, eu preciso caprichar nessa oração, eu não posso orar besteira. Qual a preocupação? Performance. Eu estou querendo performar bem na oração, eu não posso decepcionar as pessoas, eu tenho que orar para as pessoas saberem que eu leio a Bíblia, que eu oro direito, eu não posso gaguejar porque as pessoas precisam saber que eu sou um cara que tem intimidade com Deus. A nossa mente, ela é preparada para isso.
E o que Jesus está dizendo é, cara, não se preocupe com isso. Se você for orar, ore do jeito que você ora no seu quarto. Se preocupe com a performance, porque você não está orando para as pessoas, você está orando a Deus. Então, essa já é o primeiro grande direcionamento que Jesus dá nesse sentido. E aí, quando a gente fala da performance, isso é um mal tão grande, porque a gente pode estar sozinho e ainda estar querendo performar. Isso que é terrível. Você está no seu quarto e está pensando na performance. Por quê? Porque você está querendo performar em relação a você mesmo. Puxa, mano, glória a Deus. Orei 25 minutos hoje. Performance. Isso não é importante. Não é importante. O tempo não é importante. Por quê? Porque nós estamos falando de um Deus eterno que vive além do tempo. Então, para Ele não é importante isso. Você entendeu? Isso é nosso, isso é humano. Uau! Você já orou quanto tempo de joelho? Hoje eu orei 1h20 de joelho. Performance. Jesus está falando, fuja disso, cara. Não se preocupe com isso. Isso não é o mais importante. Agora, a performance pode ser em relação a outros. Olha que tentação terrível. Imagina isso, a cena. Você acaba de sair do seu momento de oração, todo remelento. O que você vai fazer? Uma selfie. Olha a legenda. Passando mais de 1 hora com meu aba. Fala assim, isso não parece com a nossa geração? Lógico que parece. Quem é que precisa saber quanto tempo você ficou com o seu aba? Ninguém, cara. Mas a gente faz isso porque é uma inclinação nossa à performance. A gente está inclinado a isso. Ou, pior, a gente pode ainda ter uma comparação com outros. Puxa, cara, aquele outro ministro de música, eu vi num seminário que ele deu, ele falou que ele ora 3 horas só em línguas, cara. Nossa, mano, eu tenho que chegar nesse nível aí, porque eu preciso ter um ministério como o dele. Performance. Jesus está falando, foge disso, cara. Seja em relação a você, seja em relação a mostrar para outros, seja em relação a se comparar com outros ministérios ou com outras pessoas. Fuja disso. Próximo slide diz assim, olha, a instrução de Jesus aqui é para focarmos no relacionamento para gerar intimidade, conhecimento de Deus. É disso que Jesus está falando. Quando ele diz assim, entra no seu quarto, esquece, para tudo, esquece tudo que está acontecendo lá fora, se concentra no seu Pai. Por quê? Porque o fato de você fazer isso várias vezes, repetidamente, vai gerar um relacionamento de intimidade. E aí, nesse ponto, eu quero usar Moisés como exemplo. Êxodo 33, de 7 a 11. Se você quiser abrir, a gente pode ler junto. Abre para mim. Êxodo 33, de 7 a 11. Posso ler? Vamos lá. Diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Já de cara, Moisés já dá uma lição. Era uma coisa que ele fazia sempre. Moisés costumava fazer isso. Não era uma vez ou outra, uma vez por mês Moisés montava uma tenda. Não, era costume de Moisés que isso acontecesse. E aí ele a chamou de tenda do encontro. Tá? Não foi Deus que chamou de tenda do encontro. Repara isso, foi Moisés que chamou de tenda do encontro, porque ele ia lá encontrar Deus. Esse era o propósito dele. Moisés não ia lá performar, ele ia lá porque ele queria encontrar com Deus. Então é Moisés quem dá o nome da tenda de tenda de encontro, tenda do encontro, não é Deus. Aí, quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada à entrada de sua tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num,
que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Então, o primeiro ponto é, Moisés deu o nome da tenda de tenda do encontro. Tá? Então, põe uma coisa na sua mente e no seu coração. O tempo que você passar com Deus é para encontrar com Ele. Até uma tentação para nós, porque às vezes a gente usa o celular na tenda do encontro. Puxa, cara, vou colocar uma canção, passar um tempo em adoração. Aí, acabou a adoração. Você já começa assim, meu, quem me mandou essa mensagem? Será que é importante? Aí chega outra. Eu falo, não, acho que alguém quer muito falar comigo. Acabou o tempo de adoração, já foi a concentração. Você vai parar, vai ver mensagem. Aí você abre uma mensagem, aí pronto, já era. Então, é realmente uma luta que a gente tem que travar para conseguir ter um tempo de intimidade profundo com Deus. Mas Moisés entendeu isso. E olha que coisa, o segundo ponto é, o Senhor falava com Moisés face a face. Presta atenção nisso aí. Normalmente, a gente vai para o momento de oração pensando em falar. Assim, eu vou falar com Deus. É o normal. E não está errado, tá? Orar também é falar com Deus. Mas eu quero chamar sua atenção para um outro ponto aqui, que é você ir para a tenda do encontro, para o lugar secreto, para ouvir a Deus. Por quê? Porque assim, olha, quando, em um determinado momento, eu estava lendo esse texto, e aí me chamou a atenção que diz assim, que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Eu falei, que isso? Quero saber quem é esse cara na oração, quem é Moisés na vida de oração. Eu vou pesquisar a vida de oração de Moisés. Comecei a ler o livro de Êxodo pesquisando isso. Sabe o que eu encontrei? Mais ou menos 10 expressões assim, e Moisés falou com o Senhor, e Moisés falou a Deus, e Moisés disse ao Senhor. 10 expressões como essa, no livro inteiro de Êxodo. Agora eu encontrei mais de 30 vezes, bem mais de 30 vezes, o contrário. E o Senhor disse a Moisés, e o Senhor falou a Moisés, disse o Senhor a Moisés, e disse o Senhor a Moisés, mais de 40 vezes. Então, que conclusão que eu cheguei? Moisés, no relacionamento de oração dele, ele mais ouvia do que falava. Isso faz toda a diferença, gente. Por quê? Porque quando nós estamos com Deus para ouvi-lo, presta atenção numa coisa, Imagina que tivesse diante de você a pessoa mais sábia na sua área. Você tivesse uma chance de estar com ela 1 hora. Você ia ficar falando da sua experiência para ela ou ia pedir para ela, fala tudo que você pode para mim? Quando a gente entra diante de Deus, a gente quer mais falar do que ouvir. Só que você está diante da pessoa que criou o universo. Faz muito mais sentido você ouvir o que Deus tem para te falar do que você falar o que você precisa falar para Ele. Sim, entendeu? A pastora, ela falou aqui, participou aqui comigo, até porque Ele já sabe. Então tem muitas vezes, a gente precisa mudar um pouco essa chave. Teve um dia que eu estava em oração e eu falei assim, Senhor, fala qualquer coisa. Eu quero ouvir qualquer coisa. O Senhor fala qualquer coisa, mas fala comigo qualquer coisa. Ele falou assim, eu estou aqui. Bastou para eu chorar um tempão. Ele falou só isso. Mas não é que é só isso. É que é o Criador do universo dizendo assim, eu estou aqui com você, cara. Não é só, a palavra de Deus nunca é só isso. É a palavra. E aquilo me levantou de um jeito. Eu levantei daquele tempo de oração, pronto para conquistar o mundo. Porque Deus falou essa frase comigo, eu estou aqui. Ele não precisou falar mais nada. Toda a vitalidade que eu precisava naquele momento de oração entrou quando ele disse isso. Então quero deixar essa dica aqui para você. Comece a buscar ouvir mais a Deus do que falar. Por quê? Porque Ele tem muito a nos ensinar, ou tudo a nos ensinar. Né? Então, vamos cultivar isso. Agora, outra coisa aqui que eu quero compartilhar com você. Olha o que diz, que é o próximo slide aí. Quando o povo via... não, pode voltar. Não, eu errei aqui. Quando o povo via a coluna de nuvem, olha que coisa aqui. Isso aqui, pega aí o pessoal do louvor, né? Todo mundo, né? Seminário de louvor. Quando o povo via a coluna de nuvem,
todos prestavam adoração em pé. Então, vamos desenhar a cena aqui só para você imaginar. Moisés está saindo para a tenda do encontro, é fora do arraial. Todo mundo já fala, gente, é a hora. Todo mundo vai para a porta da sua tenda e fica ali. Aí Moisés vai caminhando para o seu encontro com Deus. Ele entra na tenda, Josué na porta, ele entra, Josué fica do lado de fora. A Bíblia diz que quando ele entrava, a coluna de nuvem vinha aí. E quando a coluna de nuvem vinha, a palavra diz, lógico que quem deve ter relatado isso é Josué, né, para ele. Falou, ó, cara, incrível, quando você entra aqui, que a nuvem desce, todo o povo adora a Deus, na porta da sua tenda. Porque ele estava do lado de dentro, ele não tinha como saber, né? O que isso significa, que isso tem a ver conosco? Irmãos, acho que é o sonho de todo líder de louvor, é de que ele ministre a uma igreja que adore junto com ele. Sim ou não, pessoal? É isso, irmã. Gisele, né? É isso, Gisele. É isso, Cleia. É isso. Como é seu nome aqui, você? Hã? Joyce. Quem mais lidera aqui? O irmão, a Paula, os líderes de louvor. É o nosso maior sonho. Você pegar o microfone e você, vamos adorar o Senhor da igreja. Se quebrantar diante de Deus, celebrar, amado. É um sonho de todo mundo que ministra louvor. Agora Moisés, ele nos ensina isso. Ele diz assim, quando ele entrava, que a presença de Deus vinha, todo o povo adorava. Então, o segredo aqui para nós é o seguinte, não é performance, é a presença de Deus. E a gente vai ver que a parte técnica é importante sim, só que o que conduz o povo à adoração é a presença de Deus. Sabe, não adianta eu ficar forçando, levanta a sua mão, abaixa a sua mão, bate no irmão do lado, fala com o outro, bate o pé direito, roda. A igreja é assim para mim. Agora, se eu tenho experiência no lugar secreto, e quando eu piso aqui em cima, a nuvem desce, irmão, aí a igreja não tem o que fazer, ela precisa adorar, porque a presença de Deus, ela me obriga, ela não tem como. Isaías, quando viu só a barra da veste do Senhor, falou assim, uau, vou morrer. Cara, que é isso? Ele confessa pecado, ele põe para fora, ele quer trabalhar, ele quer ir, por causa da presença. Então a presença, e a presença não vem porque eu quero, e é isso que a gente vai ver, né? Então, daqui eu quero voltar com você para Mateus 6. Nós vamos para a última parte que diz assim, ó, e teu pai que te vê em secreto, só para a gente tirar uma dúvida aqui, o secreto não é o quarto, tá? Embora seja um lugar reservado, e a instrução é essa, mas o secreto mesmo que Jesus está falando aqui, é aqui, ó, o que está acontecendo aqui dentro. Por quê? Porque o normal do momento de oração seria Jesus dizer assim, teu pai que te ouve no secreto, porque você foi para falar com ele, mas ele diz assim, o teu pai que te vê no secreto. Então assim, teu pai está olhando dentro do seu coração, e ele que vê o que está dentro do seu coração. Por quê? Porque eu posso ficar 1 hora de joelho, clamando, orando, e dentro do meu coração, a motivação ser a performance, e não o relacionamento. Então o teu pai que te vê no secreto do seu coração, lá dentro, ele vai te recompensar. E aí, vamos entender que recompensa é essa. A gente precisa entender, para que a gente se sinta estimulado, porque a gente é humano e Deus sabe disso, a gente precisa entender que recompensa é essa. Eu sou uma pessoa extremamente competitiva, eu compito comigo mesmo. Eu corro, né? Eu gosto de correr. Então toda vez que eu estou correndo, eu fico na minha mente competindo comigo mesmo, para poder chegar no meu objetivo. Então imagina, Deus conhecendo a gente, ele fala assim, não cara, pode entrar no lugar secreto que vai ter uma recompensa. Pô, ajuda, né? Ajuda, né? Fala assim, não, então tem uma recompensa. Agora qual é essa recompensa? Vamos lá. Gênesis capítulo 15, versículo 1, vamos entender que recompensa é essa. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão, não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Eu quero destacar esse texto na versão King James em inglês, tá?
Porque em inglês. Porque a versão King James em português não tem essa tradução, que eu vou ler agora. Só tem na versão em inglês, e eu peguei isso de um livro que eu li. O autor, ele usou o livro, inclusive, chama Uma Coisa, do Dwayne Roberts. Muito bom, recomendo. Se você nunca leu, leia. É muito importante para a gente aprender a buscar a Deus no lugar secreto. É muito importante. Livro muito bom. E aí ele usa essa tradução. Olha o que diz a tradução da versão King James em inglês. Diz assim: depois destas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e a tua grande recompensa. É muito diferente dizer assim, ó, eu sou o teu escudo e a sua recompensa será grande. O que Deus está dizendo para Abrão é: eu sou o escudo e eu sou a recompensa. É isso. Então, o Senhor, agora pode pôr o próximo, é a própria recompensa. Então, a recompensa é a própria presença do Senhor. O que Ele está dizendo é assim, olha, a recompensa é que você vai me buscar e vai me achar. Eu vou me deixar achar. Jeremias fala isso. Jeremias diz isso, olha, buscar-me-eis e me achareis de todo, né, quando me buscarem de todo o coração, eu me deixarei encontrar. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, vamos brincar de esconde-esconde, eu vou deixar os pés para fora da cortina, só para você me achar. Irmão, porque eu vou dizer uma coisa, se Deus não quisesse ser encontrado, Ele jamais seria encontrado. Quando você entra para orar, sabe aquele dia que você entra para orar, dobra o joelho e parece que o céu já estava te esperando lá, o Espírito Santo já vem, te enche, o céu desce, ai meu Deus, que momento. Deus, Ele se permite ser encontrado por nós. E Ele está dizendo assim, ó, a recompensa é que você vai me achar. Essa é a sua maior recompensa, Abraão, essa é a sua maior recompensa, Luciana, é a minha presença. Não tem recompensa maior do que essa. E aí, a gente começa a entender o que Jesus estava falando. Ele diz assim, olha, entra no secreto, busca Deus. E o meu Pai que te vê no secreto, te recompensará. Eu gosto da versão que diz assim, te recompensará publicamente. Irmão, então vamos juntar os dois conceitos aí. Deus é a minha própria recompensa. E Jesus está dizendo assim, o teu Pai vai te recompensar publicamente. Eu vou usar um exemplo aqui para você entender isso. Quando a gente fala de intimidade num relacionamento, irmãos, sempre quem determina o nível da intimidade num relacionamento, né, publicamente, é a pessoa mais famosa, é a pessoa mais importante. Então vamos supor que eu seja amigo do Cristiano Ronaldo, ou eu me sinta amigo do Cristiano Ronaldo. E aí, tá numa festa lá o Cristiano Ronaldo, aí eu chego assim, na portaria, dá licença, sou amigo do Cristiano. Quem? CR7. Aquela mesa ali, ó, quero entrar. Aí os caras vão lá e falam assim, Cristiano, tem um carinha ali do Brasil, dizendo que é seu amigo e tal. O Cristiano falando, não tem nada a ver não, deixa entrar não. Agora imagina que nessa relação, CR7 diga assim, eu entro na festa, de boa, assim, CR7 manda o segurança dele, aquele armarião, assim, o Cristiano tá te chamando para você sentar na mesa dele. Imagina a moral. Hã? Você dá licença, gente. CR7 me chamou para a mesa. Hã? Ah, eu vou pagando de gatinho para a mesa. Agora, vamos falar do Senhor do Universo. Aleluia. Imagina eu aparecer em público e Deus dizer assim, eu vou aparecer junto com você. Você entendeu a recompensa? Quando a gente vem a público, diz assim, vamos adorar ao Senhor. E a unção de Deus, a presença de Deus vem. Ele escolheu vir, porque nessa relação Ele é o mais importante. E Ele é que escolhe se Ele vai andar comigo ou não. Não sou eu que escolho. A Bíblia diz assim, ó, Enoque andou com Deus, mas andou com Deus porque Deus quis andar com ele. Diz assim, Deus para si o tomou, ou seja, é Deus quem decide a relação. Por quê? Porque Ele é o mais importante. Então a maior recompensa para nós é quando nós nos relacionamos com Deus e Ele decide aparecer em público conosco. É disso que Jesus está falando. Quando nós pregamos e Deus fala assim, eu vou nessa pregação aí.
Assim, mas Senhor, o senhor vai estar? Vou estar lá. O que é que Jesus diz? Eu estou no meio da congregação louvando com meus irmãos. Imagina o dia que você está ministrando, Jesus fala assim, Paulo, eu vou lá, você vai ministrar? Eu vou. Fala assim, Senhor, mas o senhor é muito importante, mas eu tenho intimidade com você, eu sou seu amigo, eu vou lá. Na sua ministração, eu vou aparecer lá. Só que tem uma coisa, quando ele entra, quando ele aparece, aí muda tudo, gente. Então, você entende que não sou eu que digo que eu sou amigo de Deus. É Deus quem disse se eu sou amigo dele ou não. Ele é o mais importante. E foi ele, por meio do seu Espírito, que diz assim, e Deus falava com Moisés, face a face, como quem fala com um amigo. Foi ele que disse isso. Foi ele que disse assim, escreve, sou eu que estou dizendo. Era Deus quem estava dizendo assim, Moisés, eu sou seu amigo. Porque não adianta nada Moisés dizer assim, eu sou amigo de Deus. Deus falou assim, não, eu não, nem te conheço. Não é isso que Jesus fala assim, muita gente vai falar assim, mas eu curei em teu nome. Você não te conheço, cara. Imagina a vergonha. Imagina a vergonha que ele passaria, eu entrando na festa, e o Cristiano falando assim, não, na minha mesa não, nem te conheço. Você fala assim, Jesus, vem para a mesa. Eu falo assim, não, com você na mesa não aceito. Agora imagina ele sentado na mesa e diz assim, chegou meu amigo, vem cá, senta do meu lado. Ah não, melhor, você vai mais para lá, que chegou uma pessoa muito importante que eu vou colocar aqui, do meu lado. É ele quem decide se ele vai aparecer comigo ou não em público. Ele decide isso a partir do que ele vê no meu coração, no meu tempo de intimidade. Eu quero encerrar esse tempo dando 2 exemplos de recompensa quando Deus decide fazer. Eu tive 2 experiências assim, de Deus, Ele resolver fazer isso publicamente, e depois, no momento que as coisas estavam acontecendo, o Espírito Santo falou assim, ó, eu estou me agradando do que eu estou vendo, então é por isso que isso está acontecendo. E aí eu falei, puxa Senhor, eu preciso me manter nesse lugar. A gente estava na nossa igreja, num evento estadual de jovens, e era um amigo meu que tinha assumido, inclusive o pai da Isa, o pai da Isa que tinha assumido em setembro daquele ano, e precisava desenvolver um evento. Ele tinha acabado de assumir e ele conversou comigo, a gente é amigo, falou assim, pastor, me ajuda. Eu falei, cara, estou à disposição, a nossa igreja está à disposição, o que a gente tem aqui é seu. E a gente começou a trabalhar no evento junto, dando apoio e tal, e no meu coração era isso, eu queria dar o apoio para ele, porque eu sei que não é mole assumir um trabalho estadual, a gente estava lá para apoiar. E aí o que acontece é que assim, aquele dia o pastor Samuel foi tão provado, porque deu tanta coisa errada no evento, tanta coisa. Olha, o sistema de iluminação do lugar deu problema, a banda principal convidada não conseguiu chegar, e ele chegou assim para mim e falou assim, pastorzão, não vou conseguir pregar, mano, prega aí. Eu falei, não, você tá maluco, a juventude quer ver você pregar, cara. Eu falei, não, cara, prega aí. Eu falei, não, de jeito nenhum, eu faço o que precisar, mas você prega. Ele falou, não, cara, me ajuda, você não falou que estava aqui para me ajudar, então a ajuda que eu preciso é essa, prega. E aí tinha vindo um pastor que era líder de jovens nacional do Rio Grande do Sul para pregar. Isso aqui resumindo, eu preguei um dos períodos e foi a palavra principal da noite, no evento estadual, onde eu estava lá para apoiar, eu estava lá, despretensioso. A coisa foi indo, Deus levou de um jeito. E aí quando eu estava ministrando, Deus falou assim, ó, cara, fui eu que te pus aqui. Fui eu que quis que você estivesse aqui, porque eu estou me agradando do que eu estou vendo no lugar secreto. Então deixa eu te dizer uma coisa, foge da performance, cria ambiente no lugar de intimidade, e a hora que Deus se agradar do que Ele está vendo, Ele vai colocar você aonde Ele quer. Mesmo falou assim, mas Senhor, eu não tenho condição nenhuma, o meu canal só tem eu e a minha família, né? Como é que uma música minha vai chegar a ser cantada no Brasil? Se Deus quiser, sua música sai de 5 visualizações para 1 milhão. Amigos que Deus fez isso com eles. São da igreja Nova Aliança de Londrina. Eles lançaram lá, os adolescentes da igreja. Vamos lançar uma música aqui. Eles, o líder, e lançaram lá uma música. No canal deles tinha... A igreja tem 5.000, no domingo tinha 3.000 visualizações, né? Os pais vão passando para os amigos, beleza.
Falou que depois de uma semana, 15 mil. Depois de outra semana, 30 mil. Ele falou, opa, peraí, isso aqui tá estranho. Aí quando a gente chegou no evento junto, eu e esse meu amigo de Londrina, tinha 200 mil visualizações. Ele falou, cara, tá uma loucura isso aqui. Nossa igreja só tem 5 mil pessoas, cara. Tem alguma coisa acontecendo aqui. 2 dias depois, tinha 600 mil visualizações. Hoje eles são, não sei se vocês conhecem, o Drops. O Drops é o Paulo Vicente, do Drops. Deus fez isso com eles gravaram lá na igreja, lá, acenderam umas luzes, moçadinha cantando, Deus. Por quê? Porque Deus se agradou do que viu no lugar secreto. Eu tive uma outra experiência, tive a oportunidade de viajar para Guatemala. Já estava feliz da vida porque estava indo viajar, para mim estava tudo resolvido ali. E aí, uma semana antes de viajar, um amigo meu me liga e falou, então, cara, a gente vai precisar de um baixista para a banda. Você toca baixo? Eu falei, ah, cara, faz tempo que eu não toco, mas me dá as músicas aí que eu estudo. Aí, uns 2 dias depois, ele me ligou e falou, então, cara, você canta em espanhol? Eu falei, canta. A gente vai precisar que você cante uma música em espanhol. Eu falei, ah, tá bom. Ensaiei a música e fui. Falou, mas a sua música pode ser que não entre no repertório. Puxa, aleluia, glória a Deus. Né? Um estresse a menos. E aí no dia de cantar, ele falou assim, cara, sua música vai entrar, você vai ministrar. Vai ser a última música. Eu falei, ah, meu Deus do céu. E aí fui ministrar a canção. Cara, Deus resolveu aparecer lá comigo. E a hora que eu entrei, ele entrou junto comigo. Foi uma atmosfera assim, que não tinha nada a ver comigo, porque eu estava muito nervoso, eu estava deslocado, cantando no idioma que não era o meu. Mas ele resolveu aparecer lá. Ele decidiu. E mudou tudo, assim, quando a gente desceu da plataforma, ele tinha mudado tudo. O ambiente estava totalmente transformado. E aí eu desci, quando eu desci, veio um rapaz do Brasil que estava com a gente na caravana e disse assim, olha, Deus mandou te dizer uma coisa. Ele está se agradando do que ele está vendo no lugar secreto. É por isso que ele está fazendo isso. Deus, deixa eu dizer uma coisa. Tudo começa no lugar secreto. Você quer que Deus apareça com você quando você for ministrar, onde você estiver. Seja íntimo dele quando ninguém está vendo. Sabe aquela coisa assim, não, eu tenho que dizer que eu sou amigo de Deus. Não, deixa que ele faça isso. Deixa que ele te apresente. Porque a hora que ele te apresentar, aí a coisa vai ser real. Aí vai ser alguém importante dizendo assim, ó, meu amigo veio aqui hoje. Aí vai valer a pena. É isso que eu queria repartir com você. A Paula foi ali ver que o bebê estava chorando, mas eu queria chamar ela aqui para a gente terminar esse momento, para a gente cantar essa canção. E eu vou ver a letra aqui da gente. Aos teus pés é onde quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos. Senhor é a nossa recompensa, Pai. Jesus, não deves nada. Se você pode, se coloque de pé. Para mim, mais do que tu podes fazer. Aleluia. Só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração.
Não vim atrás de bênçãos, não. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Eu sei que nós estamos num lugar público e tem várias pessoas aqui, mas que você tenha esse tempo diante dessa palavra que foi compartilhada, você e Deus agora. Deus vê o seu coração e Ele está aqui para nos alinhar ao propósito dEle. Ele está aqui para nos colocar na direção que Ele tem para nós. E com certeza, se nós andarmos nessa direção, o final desse caminho só tem uma pessoa e é o próprio Deus. Tem esse tempo agora, que essa canção seja uma oração para você. Senhor, eu quero só a Ti, Deus. Eu não vim buscar as suas mãos, eu vim buscar sua face, eu vim buscar a sua pessoa. Eu quero o Senhor como recompensa sobre a minha vida. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. O Senhor começou a encher meu coração com essa canção no meu tempo secreto. E eu ouvi ela em inglês primeiro, eu não sabia a tradução, mas Deus encheu muito meu coração com a presença dEle. E quando eu comecei a... Pode continuar aqui. Quando eu comecei a ver o que significava, eu vi que era o que o Espírito estava repartindo no meu coração. Deus me deu uma experiência muito forte. Eu estava 4 anos e quase 9 meses esperando pelo meu filho, porque nós estávamos na fila da adoção. E nesse tempo de oração, Deus começou a encher meu coração. Eu estava com meu coração muito angustiado nos últimos meses, porque esperar todo esse tempo não é fácil. E Deus encheu meu coração com essa verdade. E naquele momento, quando eu estava cantando essa canção, eu escrevi, eu tenho esse escrito.
no meu bloco de notas, eu comecei a dizer isso para Deus: Senhor, não tem nada mais que possa completar a minha vida senão Aleluia. o Senhor mesmo. Aleluia. Não tem carreira, não tem filho, não tem ministério, não tem cônjuge, não tem ninguém que possa nos completar tanto quanto a presença de Deus. E eu escrevi isso. E eu chorava. Irmãos, não passou uma ou foi 2 semanas quando a gente recebeu a notícia que o Arthur tinha chegado. E um dos dias que ele já estava na minha casa, eu fui para minha sala de madrugada e eu continuei cantando: nada além de ti, Senhor, nada mais. Ele é uma grande alegria que Deus trouxe para nossa casa, mas Ele não é capaz e nem substitui o que só Deus pode trazer no coração. O que é que você pode entregar nessa manhã que pode estar ocupando um lugar que é só de Deus? Que você possa chegar a dizer isso: só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além. Erga sua voz e declare: só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, nada mais, nada além de ti. O apóstolo Paulo, ele entende isso. Ele tinha muitas coisas. Quando ele encontra Cristo, ele diz assim: tudo que encontrei não passa de esterco. Para mim hoje, se for para ter mais conhecimento de Cristo, eu abro mão de tudo. Deus está nos chamando para sermos pessoas de apenas uma coisa. Davi entendeu isso, ele disse assim: uma coisa eu quero, uma coisa, eu só quero uma coisa, e eu vou buscar isso, de que eu possa estar na tua casa. E ele não estava falando do templo em si, que nem tinha templo, era um tabernáculo na época dele. Ele estava falando desse lugar de intimidade. Assim, eu quero isso, é isso que eu quero, é esse lugar eu quero, e se eu conseguir isso eu não quero mais nada. Deus está nos chamando para sermos pessoas de apenas um lugar, de apenas uma coisa. E as outras coisas, não precisa de mais. Eu tive a oportunidade de assistir um vídeo. Eu não sou muito de assistir assim, esses vídeos que vem com react assim na internet. Eu não gosto muito, não curto muito. Mas veio para mim e eu entendi que foi o Espírito que me guiou para ver aquele vídeo. O pastor Vagnão, um barbudão, ele fazendo um react de uma visão, a menina que teve uma visão do céu. Não sei se alguém viu esse vídeo aqui. Se não, depois compensa ver. E descrevendo a visão, irmão, sabe? É algo realmente... aquela menina teve uma visão do céu. Com certeza. E aí quando ela fala, você fala assim... Teve um momento que eu estava lá no meio, e ela vai ficando assim, uma pré-adolescente. E ela vai olhando para cima e diz assim...
queria olhar para mais ninguém. Eu só queria olhar para ele. E ela começa a chorar. E a mãe dela, e ela fala assim: eu quero ir para lá. Eu quero abraçar Deus de novo. E a mãe dela toda preocupada: não, filha, tem o papai, tem a mamãe. A menina não queria mais nada. Eu falei: essa menina teve uma visão de Deus. Porque aquele que tem uma visão do Senhor, ele não quer outra coisa. Os seres viventes descritos em Apocalipse, eles nunca viram outra imagem. Eles foram criados, quando eles abriram os olhos, o que estava diante deles era o Senhor. E a Bíblia diz que eles nunca conseguiram desviar o olhar do Senhor, porque eles foram atraídos, magnetizados. Eles não conseguem olhar outra coisa. Agora imagina o que é que eles estão vendo. É isso que Deus quer de nós, que a gente já comece a treinar a eternidade agora. Porque quando nós o contemplarmos, eu tenho certeza disso, a gente não vai querer olhar para outra coisa, não vai, nada mais vai importar. Mas que a gente tiver a visão do Senhor. Quero tua presença. Quero tua presença. Quero tua presença. Quero tua presença. Eu te busco. Eu te busco, eu te acho, porque deixas ser achado. Eu te busco, eu te acho, porque deixas ser achado. Quero tua presença. Quero tua presença. Quero tua presença. Quero tua presença. Santo, Santo, é o Cordeiro do Trino Deus. Digno tu és, digno tu és de todo louvor. Levante as suas mãos diante dele. É o Cordeiro Do Trino Deus. digno tu és, digno tu és de todo louvor. Santo é o Cordeiro Do Trino Deus. digno tu és, digno tu és de todo louvor. Tu és santo, santo, tu és santo, É o santo. Cordeiro
A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Você pode tomar seu assento. Glória a Deus por essa palavra tão poderosa que é a palavra de Deus. E nós vamos continuar e nós vamos falar um pouco de serviço. Agora, vocês acompanhem aí comigo. E depois nós vamos para o nosso cafezinho e continuamos mais um pouco na adoração, fluindo, em nome de Jesus. Quando nós pensamos em serviço, uma das coisas que ficou muito forte aqui no meu coração é que o serviço, na verdade, para nós que fazemos parte do reino de Deus, ele é uma essência. Na essência, o serviço é uma marca do reino de Deus. Faz parte do governo de Deus. E quando nós falamos de reino de Deus, nós estamos falando do governo dele, a forma como Deus faz as coisas, a forma como os princípios dele se manifestam, a forma como Deus estabelece as coisas por meio do seu próprio caráter, da sua própria pessoa. Isso é reino de Deus, é governo de Deus, a forma como as coisas acontecem. E no reino de Deus, os princípios, os valores, eles estão totalmente ligados ao caráter de Deus, a quem Ele é em essência, enquanto pessoa, né? Deus é uma pessoa também, espiritual, mas é uma pessoa. E servir, quando nós falamos em servir, nós estamos falando de não cumprir uma escala, né? Eu não sei se aqui na igreja vocês trabalham com escala, né? Numa semana vem uns, na semana vem outros, sim, legal. Lá na igreja também a gente faz isso, lá no Parque Cruzeiro também, lá também, né? No Air Carvalho, legal. Então, quando nós falamos de servir no reino de Deus, nós não estamos falando de escala, nós estamos falando de algo essencial que tem a ver com o caráter de Deus. E isso faz toda a diferença. Eu liderei ministério de louvor por muitos anos, na igreja onde meu pai foi pastor, depois lá no Jacuí, também com o ministério de jovens. E eu percebo que esse é um ensinamento que muitos de nós, como participantes do ministério de música, não entendemos. Nós estamos muito mais relacionados à funcionalidade, a uma escala, do que a uma essência, algo que flui de dentro de nós, por causa do caráter de Deus, porque esse é o princípio do reino de Deus. Nós ficamos muito mais presos à funcionalidade, e não que a funcionalidade não faça parte, mas servir tem a ver com o caráter de Deus, e por sermos filhos de Deus, e estarmos no reino de Deus, e sermos dominados por esse reino, estarmos debaixo desse governo, é que nós servimos. E isso faz toda a diferença. E eu quero trazer aqui o exemplo do próprio Jesus a respeito do serviço, lá em Filipenses 2, de 5 a 7. Eu quero ler em duas versões. Primeiro eu vou ler na versão NVI e depois na versão fácil de ler, que está no aplicativo do New YouVersion, né, que é um aplicativo que eu uso bastante, tem várias versões, e tem essa versão lá que eu achei muito interessante. Então, a primeira diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Versão NVI. Agora, na outra versão, diz assim: tenham em vocês o mesmo pensamento de Cristo Jesus, que Cristo Jesus teve. Embora ele fosse Deus na sua natureza real, ele não achou que devia procurar tirar proveito para si mesmo pelo fato de ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abandonou tudo o que tinha e assumiu a forma de servo,
tornando-se igual aos homens. Eu acredito que na palavra de Deus existam muitos exemplos a respeito de serviço, mas esse texto aqui é um texto chave, é um texto que é poderoso demais, porque ele fala a respeito do próprio Jesus. E esse texto nos dá pelo menos 3 grandes aprendizados. O primeiro aprendizado que eu vejo aqui é em relação à posição. Jesus é Deus. É Deus. Todo o poder, toda a majestade, tudo está à disposição dele por meio da sua própria natureza. Mas nesse texto ele fala que ele não se apegou a isso de forma a usar isso em proveito próprio. Isso é poderoso. Porque muitas vezes é justamente o que nós fazemos quando nós pensamos em serviço. É usar, às vezes, do lugar, do cargo que estamos ocupando, da função que nós estamos ocupando, para tirar proveito próprio daquilo. Para me sentir bem, para ter um status, para fazer algo relevante, para ajudar na obra. Existem muitas motivações. Só que Jesus nos dá o exemplo de que a posição onde ele estava, ele não se apegou a ela e não tirou proveito próprio disso. Antes ele... Segunda parte diz que ele se esvaziou, que é o segundo aprendizado. Ele se esvaziou, ele se despiu disso. Ele abriu mão dessa posição para ser servo, que é o terceiro aprendizado nesse texto. Vindo a ser servo. Ele vestiu a natureza de servo. Estava dentro dele essa natureza de servo. E aqui fica para nós um aprendizado poderoso, porque muitas vezes nós estamos presos no serviço no sentido exterior. Só que nós vemos por esse texto que o serviço é algo interior, que se manifesta exteriormente. Isso faz toda a diferença. E eu queria que nós pudéssemos realmente meditar nesses 3 pontos. Jesus abriu mão da sua posição, não usou em proveito próprio, ele se esvaziou e ele tomou a forma de servo, para ser semelhante aos homens e vir estar entre nós. O serviço, ele tem que ter essa essência. Ele tem que ter essa essência. E aí nós, meditando sobre isso, que Deus trouxe muito forte no meu coração, é que a vinda de Jesus como servo trouxe uma revolução, que é a revolução da toalha e da bacia. Quando muitas pessoas poderiam pensar, né, e muitos até pensavam que Jesus vinha para um status, para uma posição, ele vem para uma posição de serviço, que é essa revolução da toalha e da bacia. Eu quero ler aqui em João 13, de 3, vou ler vários versículos, mas é importante que nós nos debrucemos diante da palavra para entender isso. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Por que você acha que Pedro fez essa pergunta? Quem arrisca dizer aí? Por que Pedro fez essa pergunta? Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? O que dá a entender essa intenção? Por que Pedro fez essa pergunta? O que vocês acham? Está no lugar errado. Alguém mais arrisca alguma outra coisa? Jesus, Senhor, que está nos ensinando o tempo todo, que é o Filho de Deus, que manifesta o seu poder. Será que não devia ser o contrário? Né? A pergunta de Pedro expressa tudo isso. O Senhor vai lavar os pés da gente? O Senhor vai nos servir?
E respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhes fazendo, mais tarde, porém, entenderás. Aí Pedro faz, né, todo aquele... que Pedro é demais. Então, se não lava, agora lava tudo mesmo, Senhor. Lava a cabeça, lava a pé, lava tudo. E aí, Jesus, quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então, lhes perguntaram: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Esse texto é muito interessante, porque ele mostra justamente essa revolução. No reino de Deus é assim: nós servimos uns aos outros. Nós servimos a igreja porque o caráter de Deus se manifesta em nós também como seus filhos. E em Marcos, né, desse episódio que nós acabamos de ler, lá em Marcos 14:15, fala que Jesus, ele orienta os seus discípulos, né, até chegar esse momento onde nós acabamos de ler, que eles fossem até um homem, né, que estava carregando um jarro de água, e falasse que onde que eles deveriam preparar a Páscoa. Eles foram na casa desse homem, fizeram todos os preparativos. E o texto fala assim, que Jesus falou para eles: preparem ali tudo para nós. Então, se fala preparem tudo para nós, é porque não tinha um ambiente, né? Tinha mesa, tinha cadeira, mas não tinha a ceia em si. E quando nós falamos de preparar, nós estamos falando de preparar a mesa, os pães, os alimentos, e nós também falamos de preparar a água, a toalha e a bacia. Então, quando eles chegam nesse ambiente, que eles mesmos prepararam, porque Jesus orientou a eles, estavam lá todos. Faço uma pergunta para vocês. Quem pegou a toalha? Quem pegou a bacia? E quem pegou a água para lavar os pés? Ninguém. E Jesus tinha orientado: olha, preparem tudo para nós. Por que será que os discípulos não lavaram os pés uns dos outros ou lavaram os pés de Jesus? Eles estavam andando com Jesus há tanto tempo, caminhando há tanto tempo com ele, e não puderam entender que é assim que se faz. Então Jesus, vendo, né, a palavra diz que ele estava sentado na mesa, ele saiu da mesa, porque ninguém tinha feito. Ele saiu da mesa e foi e começou a lavar os pés, porque esse era o costume. Como vocês bem sabem, deserto, lugar empoeirado, andou, pé sujo. Então, quando se chegava a um ambiente, a primeira coisa a fazer antes de se assentar era, né, vir um escravo da casa, lavar os pés, e aí depois todo mundo se sentava à mesa. Mas nessa ocasião, todo mundo já estava sentado à mesa sem que ninguém tivesse feito isso. Ninguém quis se colocar nessa posição. Essa posição de servir, de ser aparentemente até uma posição que para muitos, né, diminui, né, porque você está nessa posição. Então Jesus, ele foi e deu o próprio exemplo. Jesus pediu para que eles preparassem, mas ninguém tomou essa iniciativa. E o texto anterior que nós acabamos de ler, ele dá alguns passos que eu acho muito interessante nós compartilharmos aqui. O texto de João 13 começa assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus, estava voltando para Deus. Assim, levantou-se, né, e aí continua o texto. O que nós vemos aqui? Que servir, nós precisamos ter uma identidade em saber o propósito que Deus tem para nós. Porque servir nem nos eleva, nem nos diminui. Servir nos deixa no lugar que nós temos que estar mesmo, que é de servo. Então Jesus, sabendo que ele era filho de Deus, sabendo que ele tinha um propósito, sabendo quem ele era,
ele fez isso naturalmente. Isso não atribuiu mais poder para Jesus ou menos poder. Isso não fez com que ele fosse menos Jesus porque ele estava lavando os pés. Ele sabia quem ele era. Então, o serviço começa com uma identidade clara de quem nós somos em Deus. Quando nós não sabemos quem somos, quando nós não entendemos o que é o serviço no reino de Deus, nós podemos nos sentir diminuídos ou podemos nos sentir com status, orgulhosos do que nós estamos fazendo, porque nós não entendemos o que é o serviço. Teve uma experiência que eu acho muito interessante, o pastor Aloysio que conta isso. Foi um irmão na igreja dele pregar, e o irmão chegou, né, com as malas e tudo mais, e o pastor falou, olha, eu vou designar alguém para estar caminhando com você, para te ajudar, né, quando você chegar no ambiente, pegar as malas, te levar, se você tiver qualquer coisa, você pode pedir para esse irmão, mais ou menos como vocês fizeram aqui, quando eu cheguei. E aí, o irmão, né, falou, tudo bem, então. E aí, quando o irmão chegou, ele chegou no carro, deixou a mala e já foi andando. E o irmão que ficou para ajudar achou um absurdo. Falou assim, peraí, como assim? O irmão chegou, nem pegou, né, já deixou a mala ali e foi meio que reclamar isso com o pastor, entenderam? Mas esse irmão é muito altivo, peraí. Como assim deixou a mala, né, nem cumprimentou nada, já saiu. E aí o pastor usou a seguinte expressão, você quer saber se uma pessoa é servo? Trata ela como servo. Se ele for servo mesmo, para ele está tudo certo. E muitas vezes nós passamos por esse teste, quando nós estamos servindo no ministério, quando nós estamos servindo a igreja, uns aos outros. Muitas vezes nós achamos um absurdo. Peraí, eu tenho que fazer isso? Né? Se nós nos sentimos indignados, talvez nós ainda não entendemos o que é realmente servo. Porque o servo, ele abriu mão tanto da posição, ele realmente se despiu, que ele vai fazer. Não é pesado para ele fazer. Então, isso é uma das identidades. Começa com a identidade. Nós precisamos saber. Se nós não entendemos quem nós somos em Deus, com certeza vai estar distorcido o que nós estaremos fazendo. Então, a revelação da identidade é o início no serviço no reino de Deus. A segunda coisa que nós vemos nesse texto é que ele deixou a mesa. Né? Como eu já disse, ninguém assumiu essa posição. Então, Jesus deixou a mesa para fazer isso. E muitas vezes, quando nós estamos servindo, nós deixamos também de desfrutar de um lugar tão gracioso quanto a mesa, para fazer, às vezes, coisas que ninguém quer fazer. Né? Então, nós precisamos ter essa disposição. A disposição de, muitas vezes, deixar a mesa para ir servir, para ir lavar os pés de alguém, para fazer alguma coisa que é necessária. Vocês estão vendo que não tem a ver com escala? Tem a ver com o governo de Deus? Tem a ver com como as coisas acontecem no reino de Deus? E a última coisa que nós vemos é que ele lavou os pés e enxugou, nos dando o exemplo do maior servindo o menor. É um teste para o nosso coração. E eu vou dizer, até o Luciano usou um pouco o exemplo aqui da performance, né? O diabo sempre vai tentar, no nosso coração, até mesmo no serviço. Eu me lembro de uma experiência que eu nunca vou esquecer. Eu e o Luciano, nós assumimos uma igreja em Santo André. E aí, quando nós mudamos para lá, nós fazíamos tudo. Né? Nós assumimos várias áreas que estava sem líder, então eu ministrava louvor, depois o Luciano pregava, aí lavava o banheiro e fazia de tudo, né? Cabeceava, jogava, ia no meio de campo, defendia. E aí, essa igreja, ela estava bem, assim, a estrutura dela estava bem decaída, estava assim, feia até. O banheiro era terrível, né? Uns pedaços de gesso caindo assim, mofo, tal. E a gente tinha que fazer o seguinte, como nós morávamos longe, a gente estava sem carro, a gente tinha que chegar mais cedo para o culto, lavar o banheiro, limpar, e depois a gente ia ministrar o louvor, ensaiar e fazer tudo. E um dia eu estava lavando o banheiro, né? E lá lavando o banheiro e tal, né? Cuidado, porque depois também não podia suar muito, que depois já ficar para o culto.
E na hora veio um pensamento assim: puxa, você realmente é uma pessoa quebrantada, hein? Lavando o banheiro. Sabe? Aí na hora eu falei: mas seu diabo sem vergonha. Até nisso o diabo nos tenta. Até no serviço. Até se você está sendo solícito. Para você se orgulhar da sua humildade, né? Na hora eu repreendi, falei: diabo, sai daqui em nome de Jesus. Porque até nisso, nas coisas mais simples, o diabo também quer nos tentar e nos fazer orgulhar daquilo que estamos fazendo. Em nome de Jesus, que o Senhor nos livre disso. O nosso coração esteja totalmente desprendido para servir com a natureza de Deus. Não para o status, não para impressionar, não para fazer, né, estar diante das pessoas, mas para fazer porque nós somos, isso é o que está dentro de nós. É o caráter de Deus manifestado em nós. Coloquei aqui também um pouquinho sobre a cultura do voluntariado, que é uma coisa que está muito presente no nosso tempo, né? Eu até coloquei uns dados aqui, que o voluntariado tem crescido tanto nos últimos 5 anos, que o país teve mais de 7,2 milhões de brasileiros envolvidos em trabalhos voluntários. E esse número cresceu de 13% para 48%. Então, assim, esse termo voluntário é um termo que está em todo lugar. Se você for, né, fazer trabalhos voluntários, você tem até uma boa colocação numa entrevista, você fica bem visto. Ele trabalha muito a questão visual, status. Você está bem na foto se você estiver fazendo isso. Só que o que Deus quer de nós não é que nós tenhamos a cultura do voluntariado. Eu não quero denegrir essa palavra, né, colocar um sentido errado nisso, mas não é isso que Deus quer de nós. Porque o voluntário, né, se você for ver, ele faz a hora que ele quer, na hora que ele pode. No último tempo, eu tenho 2 horas, então eu vou servir, vou dar as 2 horas de voluntariado para esse fim. No reino, não. No reino, não tem a ver com isso. Nós somos servos. Nós somos servos quando nós estamos na escala e quando nós não estamos na escala também. Nós somos servos quando nós somos requisitados e também quando nós não somos requisitados. Semana passada nós tivemos uma festa lá na Igreja das Nações e eu achei muito interessante. Uma das 2 irmãs, né, amor? Depois que ele me contou que as irmãs chegaram, falaram assim: olha, eu não fui escalada, mas eu vim aqui porque eu quero participar, eu quero servir a igreja. Eu falei: que coisa linda! Eu achei demais aquilo, porque nós fizemos escalas de turnos para todo mundo, para ninguém sobrecarregar e tal. Mas elas, com um coração de servo, vieram: não, eu vim. Eu não precisou de escala para isso. Então, eu estou reforçando muito isso, queridos, porque por ter vivido coisas práticas nessa área, eu vejo que isso é uma coisa que nos prende muito. Como eu disse, é muito exterior, quando o que Deus quer tratar é dentro de nós. Então, o que Deus quer de nós não é que nós sejamos voluntários, apenas dando a sobra. Isso é a nossa essência. Diga: eu sou o servo. Eu sou o servo. Amém? Indo para a última parte dessa ministração, eu queria falar um pouquinho sobre o serviço na prática agora, que tem a ver também com o que nós fazemos, né, no Ministério de Louvor. Que primeiramente, nós fazemos a Deus. Primeira coisa que nós temos que ter no nosso coração. Primeira pessoa que nós estamos servindo é a Deus. Colossenses 3:23 diz: tudo o que fizerem, faça de todo o coração como para o Senhor e não aos homens. Então, primeiramente, você não está fazendo ao seu líder de louvor. Você não está fazendo ao seu pastor. Você está fazendo para Deus. Então, como você está servindo? Você está servindo de forma dedicada? Você está servindo com disciplina, com ordem? Como você está fazendo isso? Você está fazendo isso, primeiramente, a Deus. Segundo, é feito em submissão. Hebreus 13:17 diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria. Uma alegria e não um peso,
pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, o serviço ele acontece de forma ordenada. Até depois o Luciano vai falar um pouquinho sobre Crônicas, que é onde tem um dos ministérios de música, né, registrado, e fala sobre essa ordem de submissão. Nós sempre ministrando sob alguém. Ministramos sob alguém. E essa é uma premissa também. Isso é um princípio do reino de Deus. Ele é feito de forma submissa. E a pergunta que eu quero deixar para os liderados aqui, de acordo com o texto de Hebreus 13, 17, é: você é um peso ou você é uma alegria para o seu líder? Porque quando nós falamos de servir com submissão, a palavra está falando, olha, traga alegria para o seu líder, não seja um peso para ele. Sabe? Então, o seu líder, quando ele tiver, ele tem que, poxa, meu Deus do céu, eu precisava de 10 liderados desse aqui. Sabe? Ele tem que ter alegria. Quando ele for orar por você, ele não tem que orar com peso. E eu já tive muitas vezes essa experiência de ter liderados onde eu orava com alegria por eles. Eu, Senhor, tem misericórdia, Pai, dá graça. Que era pesado para mim. Mas tinha outros que tornavam a minha liderança leve. E faço essa pergunta para você agora. Você é leve ou pesado? A palavra está nos orientando que nós sirvamos debaixo da liderança do nosso líder, de forma que seja leve para ele, seja uma alegria. Você é alegria ou você é peso? Na forma que você está servindo. Faça essa reflexão. Outra coisa é que é feito com ordem e disciplina. Então, nós temos escalas, nós temos horários, nós temos agendas. Né? Eu lembro que, eu não sei para os pastores aqui como que é para vocês, né? Nosso pastor Marcos, tem um outro diácono também, né? O diácono Valdir. Não sei como é para vocês, mas para mim, quando eu ia ministrar o louvor, quando ia chegando perto do domingo, já começava aquela preocupação. Qual a preocupação? De dar tudo certo, de que flua tudo, de que a igreja seja abençoada, né? Que tudo. Então, você já é uma pressão, vamos dizer assim, uma pressão não ruim, né? Mas da responsabilidade que o seu trabalho traz. Então, quando eu levantava, né? Por exemplo, no dia de ceia, nós passávamos som 7 horas da manhã. Então, 5h30 eu acordava. 5h30 eu acordava para me trocar. E quando eu acordava nessas 5h30 da manhã, eu já começava a pensar, meu Deus, 7 horas, que esteja todo mundo lá, sabe? Que todo mundo esteja no horário, que a gente consiga passar o som, que não dê nada errado, que a gente consiga passar o repertório, para que na hora do culto fluísse tudo bem. Então, o líder ele já vem com essa carga. E quando o liderado ele não entende isso, ele torna o trabalho pesado. Então, por exemplo, o líder, vamos pensar, eu lá na minha casa acordando 5h30, mas o meu liderado acordando 6h10. E chegando lá na igreja, ao invés das 7 horas, 7h15. Então, muitas vezes, quando eu ia começar a ministração do louvor, eu estava com o meu coração pesado. Por quê? Porque a passagem do som atrasou, não deu para passar tudo, ficava tenso para a hora do culto. Então, às vezes, quando a pessoa está servindo, ela não pensa nos seus 15 minutos, mas os 15 minutos torna pesado para quem está na liderança. Então, você pode cooperar com isso. Né? Eu lembro que eu falava muito sobre isso, e eu saí do Ministério de Louvor, muitas pessoas não entendendo, achando que eu estava sendo rígida demais, falando para chegar no horário, que é uma coisa simples, mas que tem a ver com a ordem do culto, que tem a ver com o que vai vir depois, né, com tudo que vai acontecer naquele ambiente. Então, nós precisamos entender que o serviço também ele é feito com ordem e disciplina. Então, muitas vezes eu fico com o meu coração pesado, tinha que orar. Eu saía, tem um banheiro lá na igreja que eu falo, isso aqui é meu quarto de oração, gente. Muitas vezes, é verdade, estou falando para vocês, muitas vezes eu saía, 10, 15 minutos antes de começar o culto, eu ia lá e orava, Senhor, limpa meu coração. Porque eu estava preocupada, eu estava chateada, eu estava entristecida, e eu não queria levar toda aquela emoção para o momento da adoração junto. Então, como líderes, nós passamos por isso. E você que está aí, você pode fazer a diferença. Você pode ser pesado, ou você pode ser uma alegria para o seu líder. Pense nisso. E também ele é feito com dedicação.
Um serviço feito com dedicação é aquele onde você se prepara, onde você faz a sua parte, onde você chega para o ensaio com a música estudada, chega com a letra na ponta da língua, você sabe que... Olha os líderes dando glória a Deus. Né? Você sabe o que tem que fazer. Porque quando chega na hora junto, aí nós fluímos. Então, quando nós vemos excelência, você fala, poxa, esse grupo, cara, que ministério de louvor. Eu tenho certeza que você pode colocar uma coisa. Ali tem disciplina, ali tem ordem. Pode pesquisar. Se você vê um ministério de louvor muito excelente, você vai ver que ali tem muita disciplina, muita responsabilidade, feito com muita dedicação. Então, precisamos levar isso para nós. Então, para nós finalizarmos aqui, eu queria só destacar, que o serviço de música, na igreja, ele tem alguns propósitos muito específicos. O primeiro propósito é a glória de Jesus, sempre. Sempre o principal objetivo é a glória de Jesus. Tudo que nós estamos fazendo, as letras, a forma como ensaiamos, como fazemos, é a glória de Jesus. Ele tem que ser cristocêntrico. Não é pautado numa pessoa, não é pautado no status, é pautado realmente em Jesus. O segundo ponto que nós vemos, que é a edificação da igreja. Eu queria deixar uma pergunta para os líderes de louvor, para os ministros de louvor aqui, que quando eu falo ministro, estou falando todos, tá, gente? Se a igreja, se um dos propósitos do Ministério de Louvor é a edificação da igreja, fica uma pergunta. A igreja está sendo edificada? É uma pergunta que precisamos fazer. Está sendo? Porque esse é um dos propósitos, a edificação da igreja. A igreja está sendo edificada? Muitas vezes o Ministério de Louvor, por não entender isso, faz aqueles período longo, tem pessoas idosas. Nós temos uma pluralidade de públicos no meio da igreja. Nós precisamos entender esse contexto todo. A igreja está sendo edificada? O volume, o estilo, a letra, o tempo, as letras, as canções, ela está sendo edificada com o que nós estamos fazendo? Perguntinha aí para nós. Terceiro, do propósito do Ministério de Louvor é a adoração coletiva. E quando nós falamos de adoração coletiva, é diferente da adoração pessoal, essa que o Luciano estava falando aqui. Você ouve o estilo que você quer, você faz do jeito que você quiser. Se você quiser ficar 7 horas em pé, você fica 7 horas em pé. 7 horas ajoelhado, você fica 7 horas. Se você quiser ficar, que nem tem um pastor falando, fica no repeat e não sai. Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és... Você pode ficar 10 horas fazendo isso. Você está sozinho. Quando você está num coletivo, você precisa considerar o coletivo. Então, numa igreja, nós temos idosos, crianças, adolescentes, jovens. O estilo de música que nós cantamos está se comunicando com todas as pessoas? Porque nós temos uma tendência, principalmente quando o Ministério de Música tem mais jovens, é puxar um estilo mais assim. Mas nós esquecemos que, da mesma forma como a gente é tocado por só Tu és santo, um senhor de idade de 70 anos vai ser tocado quando cantar Santo, 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 Deus onipotente. O Ministério de Música precisa entender essa pluralidade, de que nós estamos fazendo coletivamente. Então, precisamos entender estilos, incluir a todos, para que seja uma adoração realmente coletiva. E Jesus, nós vemos que por meio das parábolas, dos exemplos, ele fazia isso, ele falava, ele conversava com a realidade da pessoa que estava lá. Porque fazia sentido para ela falar de lavoura, falar de outros termos que era comum daquele tempo. Então, nós precisamos ter essa mesma questão. Os últimos 2 pontos falam que o Ministério de Louvor também tem um propósito de apoiar a visão da igreja pastoral. Então, cada igreja, por mais que tenha propósitos gerais, existem propósitos que são específicos daquela comunidade local. E nós podemos cantar a respeito disso. A música ela é uma ferramenta incrível.
Então, se o propósito dessa igreja, vamos supor, o foco, né, que o pastor tem dado é o evangelismo, vamos cantar sobre isso também. Isso é uma forma de impulsionar, né, da gente lembrar, a gente está em casa cantando sobre aquilo e lembrar dessa visão, da visão que Deus tem dado. Então, ele é um apoiador, né, na potencialização da visão, né, do trabalho da igreja por meio dado ao pastor. E também é um apoio aos outros ministérios da igreja, né? Tudo vai música, criança, jovens, mulheres, né? E tudo que acontece na igreja envolve música. Então eu queria falar isso também, que é um dos propósitos, né? Um dos objetivos aí é isso. Então, queridos, eu encerro com uma frase que, diante de tudo que nós ouvimos aqui, falando sobre o serviço, nós não ajudamos ninguém, nós servimos. Então, eu não estou aqui ajudando o pastor, eu não estou aqui ajudando a igreja, eu não estou aqui ajudando o líder, eu estou aqui servindo. Então, nós servimos e não ajudamos. Não, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para fazer a obra, eu estou aqui. Não, eu estou aqui para servir, porque esse é o caráter de Deus em mim e esse é o desejo de Deus para nós. Amém? Espero que tenha edificado a sua vida. E nós vamos para o coffee agora. A pastora quer falar? Você pode aplaudir ao Senhor? Você está sendo abençoado? O Senhor está ministrando no seu coração? Seu coração é terra fértil? Gente, eu nem canto nada, não toco, e Deus está me confrontando. Você está sendo confrontado? A presença de Deus está nesse lugar? Eu preciso ser melhor, gente. Sabe o que eu percebi? Que eu ando continuando a minha vida sem paradas estratégicas no meu secreto. E andei passando umas vergonhas ali com Deus. Andei. Mas que bom que eu tenho oportunidade, como você hoje, de renovar minha vida. Deus está dando novas chances para a gente. Sabe por quê? Porque a vida de Deus para produzir novas vidas. E para semear novos hábitos ou manter hábitos bons, eu falei para o pastor assim, amor, sabe quem conseguiu vir aqui hoje? O Wellington. Nós aqui celebramos. Você é um empresário, você corre o dia inteiro e você conseguiu estar aqui. A Norma está em construção, corre, é professora, tem várias pessoas, tá? Mas Deus tocou no nosso coração e você vai, tem a sua realidade, mas você vai se alegar conosco na honra dessas duas pessoas, amém? E se sinta honrado pelo seu esforço, porque quem serve é honrado quando o outro é honrado, amém? E agora a gente vai para o coffee. E se você for disciplinado para o horário e estiver aqui, em 12 minutos você vai participar de um sorteio do livro, onde esses dois têm um capítulo especial. O pré-requisito é estar aqui. Então é um combinado com o seu compromisso de disciplina. Gostou da dica? Então a sua disciplina tem uma recompensa. E a dopamina aí, ó, os competitivos vão conseguir vir. E você vai poder depois adquiri-lo também, né? Quanto é o exemplar? 25 é um investimento, é um livro feito para ministérios de louvor e adoradores se amplificam de conhecimento, de graça, de unção, de várias outras pessoas. E você, quem quer participar desse sorteio e sair daqui abençoado, é só ser pontual. Vamos registrar no relógio para a gente ser justo? Onze, 16, 15 minutos. Pastor Luciano, quando você pegar aqui nos 15 minutos, você já pega e já sorteia com quem estiver aqui. Olha o cronômetro lá, ó. Marcando 15 minutos a gente volta, um pip break. Voltando nesse coffee.